Capítulo 15. Xamadã faz um esforço para expulsar Midar da arca. O mestre fala acerca de insultar e ser insultado e de encarar o mundo com a sagrada compreensão. Mal havia o mestre terminado, e eis que surgiu à entrada do ninho da águia o vulto corpulento do superior, como que impedindo a entrada do ar e da luz. E passou-me logo pela mente que o vulto à entrada não era senão um dos arquidemônios sobre os quais o mestre acabava de nos falar. Seus olhos pareciam lançar chispas de fogo e sua barba eriçou-se quando ele avançou para o mestre, agarrando-o pelo braço, numa evidente tentativa de o arrancar dali. Acabo de ouvir as coisas terríveis que a tua mentalidade vil está vomitando. Tua boca é uma torneira que verte veneno. Tua presença é um agouro de maldades. Como superior desta arca, convido-te a que te retires imediatamente, disse Xamadã. O mestre, embora franzino, com a maior facilidade, se manteve firme, como se ele fosse um gigante e Xamadã um recém-nascido. Sua equanimidade era admirável, ao olhar para Xamadã e responder: só tenho o poder de convidar a retirar-se aquele que convidou a entrar. Vós, Xamadã, por acaso me convidaste a entrar? Foi a tua baixeza que moveu o meu coração pela piedade a permitir a tua entrada, disse Xamadã. O meu amor, Xamadã, é que moveu a vossa baixeza. E aqui estou, Xamadã, e comigo está o meu amor. Mas vós não estáis nem aqui nem lá. É só a vossa sombra que esvoaça para cá e para lá. E eu vim para recolher todas as sombras e queimá-las no sol. Eu já era superior desta arca muito antes que o teu bafo principiasse a emprestar o ar. Como ousa a tua língua vil dizer que não estou aqui? Disse Xamadã. Antes que estas montanhas fossem, já eu era, e serei depois que elas já se houverem transformado em pó. Sou a arca, o altar e o fogo. E se não vos imolardes diante de mim, não conhecereis a imunidade contra as sempre afiadas facas dos inúmeros açougueiros da morte. E se o meu fogo delicado não vos consumir, sereis combustível para o fogo cruel do inferno. Ouviste? Não ouvistes, companheiros? Atiremos este blasfemo impostor ao abismo, disse Xamadã. Novamente, Xamadã atirou-se ao mestre e o agarrou pelo braço com vontade de arrastá-lo para fora. Mas o mestre não temeu nem se moveu. Também os companheiros não fizeram mais leve movimento. Depois de uma pausa enervante, a cabeça de Xamadã lhe pendeu para o peito e ele fugiu do ninho da águia, resmungando de si e para si. Eu sou o superior desta arca, hei de fazer valer a autoridade que Deus me deu. O mestre esteve muito tempo meditando sem falar, mas Amora não se pôde conservar em paz. Xamadã insultou o nosso mestre. Que quer o mestre que façamos com ele? Ordenai e obedeceremos, disse Zamora. Orai por Xamadã, companheiros. É somente isso que desejo que façais a ele. Orai para que caia a venda de seus olhos e a sua sombra seja iluminada. É tão fácil atrair o bem como atrair o mal, e é tão fácil afinar-se pelo amor como pelo ódio. Do espaço infinito e da vastidão de vossos corações, retirai bênçãos para o mundo, pois tudo quanto for uma bênção para o mundo, será uma bênção para vós. Orai pelo bem de todas as criaturas, pois o bem de qualquer criatura é o vosso próprio bem, e o mal de qualquer criatura é o vosso próprio mal. Não sois todos vós como que degraus móveis de uma escada infinita do ser? Aqueles que quiserem subir à esfera da sagrada liberdade, certamente terão que pisar nos ombros de outros, e, por sua vez, terão de deixar que seus ombros sejam degraus pelos quais outros terão que subir. Que é Xamadã, senão um degrau de vosso ser? Não quereis que vossa escada seja forte e segura? Cuidai, pois, de cada um dos degraus para conservá-la forte e segura. Que é Xamadã, senão uma pedra no alicerce de vossa vida? E que sois vós, senão pedras no edifício da sua vida e no da vida de todas as criaturas? Cuidai de que Xamadã seja uma pedra sem defeito, para que o vosso edifício não tenha defeito algum.
Sede vós também sem defeitos, para que aqueles em cujas vidas fordes construídos possam ter o seu edifício sem defeito. Pensai em que vós não sois dotados de mais do que 2 olhos, pois, em verdades vos digo, que todo olho que vê, seja na terra, acima ou abaixo dela, é uma extensão de vossos olhos. Na medida em que a vista de vosso próximo for nítida, será nítida a vossa vista. À medida que a vista do vosso próximo for diminuída, a vossa também será diminuída. Em cada cego sois privados de um par de olhos que, se vissem, constituiriam um reforço para os vossos. Conservai a vista do vosso próximo, para que possais ver melhor. Preservai a vossa, para que o vosso vizinho não tropece e caia, obstruindo, talvez, a vossa própria porta. Zamora pensa que Chamadã me insultou. Como poderia a ignorância de Chamadã alterar a minha compreensão? Um ribeirão lodoso pode, facilmente, tornar lodoso outro ribeirão. Pode, porém, um ribeirão tornar lodoso o mar? O mar alegremente receberá o lodo, espalhá-lo-á no seu leito e devolverá ao ribeirão água limpa. Podereis corromper ou esterilizar 1 metro quadrado de terra, talvez 1 quilômetro quadrado, mas quem poderá corromper ou esterilizar a terra? A terra recebe todas as impurezas dos homens e dos animais e lhe devolve frutos doces, flores perfumadas, cereais e erva em abundância. Uma espada pode, certamente, ferir a carne. Pode ela, porém, ferir o ar, por mais afiada que seja o seu gume, e por mais forte que seja o braço que a empunha? É o orgulho de um eu mesquinho e tacanho, possuído de uma ignorância cega e impúdica, que possibilita insultar e considerar-se insultado, e que se vinga do insulto, insultando, e lava a imundície com a imundície. O mundo, que é presa do orgulho e está embriagado com o seu eu, amontoará injúrias sobre as vossas cabeças. Soltará sobre vós os cães sedentos de sangue de suas leis andrajosas, de suas crenças podres, de suas honrarias mofadas. Proclamará que sois inimigos da ordem e agentes do caos e da ruína. Espalhará ciladas em vosso caminho e encherá vossa cama de ortigas. Jogará maldições nos vossos ouvidos e cuspirá o desprezo em vosso rosto. Não deixeis enfraquecer o vosso coração. Sede como o mar, vasto e profundo, e abençoai os que vos maldizem. E como a terra, sede generosos e calmos, transformando as impurezas dos corações humanos em pureza, saúde e beleza. Sede como o ar, livre e suave. A espada, que vos deveria ferir, acabará perdendo o brilho e enferrujando. O braço, que vos deveria lesar, ficará fraco e inativo. O mundo, não vos conhecendo, não vos poderá conter. Por isso vos receberá rosnando. Mas vós, conhecendo o mundo, podereis contê-lo. Por isso, deveis acalmar a sua ira com a bondade e afogar a sua calúnia com amorosa compreensão. E a compreensão travará a alvorada. Assim ensinei eu a Noé. Assim eu vos agora ensino. A seguir, nós 7 debandamos em silêncio, pois já havíamos percebido que todas as vezes que o mestre concluía com as palavras "assim ensinei eu a Noé", era sinal de que não queria falar mais. Capítulo 16. Acerca de credores e devedores. Que é o dinheiro? Rustidion é perdoado de sua dívida para com a arca. Certo dia, quando nós 7 e o mestre estávamos voltando do ninho da águia, vimos Chamadã ao portão, agitando um documento que tinha na mão, diante de um homem que se achava prostrado a seus pés. Dizia Chamadã bastante zangado: "O teu delito esgota a minha paciência. Não posso mais ser tolerante. Ou pagas já, ou irás apodrecer na prisão." Reconhecemos o homem como sendo Rustidion, um dos arredatários da arca, que se achava em débito de certa soma de dinheiro para com esta. Esfarrapado e envelhecido, suplicava ao superior que lhe desse prazo para pagar os juros, dizendo que numa só semana havia perdido o único filho e a única vaca que possuía, em consequência do que sua velha esposa havia sido acometida de paralisia. O coração de Chamadã, porém, não se enternecia. O mestre foi ao encontro de Rustidion
e, tomando-lhe delicadamente pelo braço, disse: Levanta-te, meu Rustídium, tu és também imagem de Deus, e a imagem de Deus não se deve curvar diante de sombra alguma. E voltando-se para Xamadã, mostra-me o título da dívida. Xamadã, que havia um momento estava furioso, para espanto de todos se tornou mais manso que um cordeiro e humildemente passou ao mestre o papel que tinha na mão. O mestre examinou com todo o cuidado o documento, enquanto Xamadã o olhava calado, como se estivesse sob a ação de um encantamento. Não era Onzenário o fundador desta arca? Por acaso ele te legou dinheiro que devesse emprestar com usura, ou terras para alugar a um preço exorbitante? Deixou-te ele por herança o suor e o sangue de teu irmão, ordenando-te que lançasses à prisão aqueles cujo suor tivesses recolhido até não mais haver e cujo sangue tivesse sugado até a última gota? Uma arca, um altar e uma luz foi o que ele te deixou em herança, nada mais. Uma arca, que é o seu corpo vivo, um altar, que é o seu destemido coração, uma luz, que é a tua fé ardente. Estas coisas ele te ordenou que as conservasses intactas e puras, no mundo que baila ao som das flautas da morte e se espoja no lamaçal da iniquidade, devido à sua falta de fé. Para que os cuidados do corpo não vos distraíssem o espírito, vos foi permitido viver de caridade dos fiéis, e nunca, desde que a arca foi lançada, houve falta de caridade. Mas esta caridade tu agora a transformaste em maldição, para ti e para os caridosos, pois com as suas doações tu subjugas os doadores, tu os enforcas com as cordas que eles fiam para ti, tu os desnudas das roupas que teceram para ti, tu os matas de fome pelo pão que para ti assaram. Tu constróis prisões para ele com as pedras que para ti eles cortaram e aparelharam. Para eles, tu fazes julgos e esquifes com a madeira que eles cortaram para te aqueceres. Empresta-lhes com usura o seu próprio suor e o seu próprio sangue, pois que é o dinheiro senão suor e sangue do homem, cunhado em moedas com as quais se acorrenta o próprio homem? Que é a riqueza senão o suor e o sangue do homem, armazenado por aqueles que suam e sangram o mínimo, para moer as costas daqueles que suam e sangram o máximo? Malditos, mais uma vez malditos, sejam aqueles que queimam suas mentes e seus corações e assassinam seus dias e suas noites para acumular riquezas, pois não sabem o que estão acumulando. O suor das prostitutas e dos ladrões, o suor dos tuberculosos, dos leprosos e dos paralíticos, o suor dos cegos, dos coxos e dos aleijados, o suor do arador e do seu boi, dos carneiros e do pastor, do segador e do que faz a colheita, de todos estes e muito mais, eis o que armazena o acumulador de riquezas. O sangue do órfão e do velhaco, do déspota e do mártir, do perverso e do justo, do que rouba e do que é roubado, do executor e do que é executado, o sangue dos exploradores e trapaceiros e daqueles que são explorados e ludibriados, o sangue de todos estes e de muito mais, eis o que armazenam, o que acumulam riquezas. Malditos, sempre malditos sejam aqueles cuja riqueza e cujo capital nos negócios é o suor e o sangue dos homens. Suor e sangue será, finalmente, o seu preço. Terrível será o preço e apavorante o ajuste de contas. Emprestar e emprestar a juros. Realmente é ingratidão excessivamente descarada para que possa desculpar. Que tens tu para emprestar? Não é a tua própria vida um presente? Se Deus quisesse cobrar o juro pelos mais ínfimos dos presentes que te deu, onde iria buscar com que pagá-lo? Não é este mundo um tesouro comum, onde cada coisa e cada homem deposita tudo o que possui para a manutenção de todos? Por acaso acalhandra-te o teu canto, ou a fonte, a água que dela jorra? E o carvalho empresta a sua sombra, ou a tamareira suas docíssimas tâmaras? Empresta o carneiro a sua lã e a vaca o seu leite a juros? E as nuvens? Vendem-te a chuva ou o sol o seu calor e a sua luz? Que seria da tua vida sem estas coisas e milhares de outras?
E qual dentre vós podei dizer quem depositou o máximo e quem confiou o mínimo na tesouraria do mundo? Podes tu, Xamadã, calcular quais foram as contribuições de Rustidion para a tesouraria da arca? Emprestas-lhes as suas próprias contribuições, talvez uma parte ínfima das mesmas. Cobra-lhes juros escorchantes, e agora queres fazê-lo apodrecer na prisão? Qual o juro que exiges de Rustidion? Não vês como o teu empréstimo foi lucrativo? Que melhor pagamento queres do que um filho morto, uma vaca morta e uma esposa paralítica? Que melhores juros exigir do que os andrajos que lhe cobrem o corpo curvado? Esfrega os olhos, Xamadã. Desperta antes que seja exigido também que pague as tuas dívidas com juros e, não o podendo fazer, sejas mandado apodrecer na prisão. O mesmo digo a vós, companheiros, esfregai os vossos olhos e despertai. Dai quando puderdes e tudo o que puderdes. Mas jamais emprestais senão tudo quanto tiverdes, inclusive a vossa vida. Se tornará um empréstimo e um empréstimo vencido. Sereis considerados insolventes e lançados à prisão. O mestre olhou então novamente para o documento que tinhas nas mãos e o fez em pedaços que lançou ao vento. Voltando-se então para Rimbal, que era o tesoureiro, disse-lhe: Dá a Rustidion o necessário para comprar 2 vacas e cuidar de sua esposa e de si próprio, até o fim dos seus dias. E tu, Rustidion, vá em paz. Tua dívida estará resgatada. Toma cuidado para jamais se tornar descredor, pois o débito de quem empresta é muito mais pesado do que o daquele que toma emprestado. Queridos ouvintes, este foi mais um capítulo do livro de Mirdá. Se você gostou do áudio, deixe seu like e ative o sininho para ser avisado dos próximos capítulos. Gratidão, minha voz, sua voz.